Imagina só o desafio: gerenciar um hospital público em Angola. A missão é nobre, claro, oferecer cuidados de saúde gratuitos para toda a população. Mas na prática, como é que se administra um lugar que, por lei, não pode cobrar nada por seus serviços? É sobre esse verdadeiro quebra-cabeça que a gente vai conversar hoje. Um lugar onde a vontade de cuidar esbarra todo dia na dura realidade das contas a pagar. Essa é a pergunta que não quer calar. É a questão que define o dia a dia de qualquer gestor de hospital público em Angola. É um paradoxo, né? Como é que você oferece o melhor serviço possível, com qualidade, sem ter uma fonte de receita que venha direto dos pacientes? Vamos tentar entender como eles navegam nessas águas. Pois é, aqui está o centro de tudo. De um lado, você tem a missão, o objetivo maior de garantir saúde para todo mundo, de graça. E do outro, a realidade. Um orçamento limitado, uma estrutura com problemas e uma pressão diária que transforma essa missão em algo quase impossível. E a pressão vem de todo lado. Para começar, o dinheiro depende quase que totalmente do orçamento geral do Estado. E como a gente sabe, esse dinheiro nunca é o ideal. Além disso, a lei desde 92 garante a gratuidade, então não dá para buscar uma receita extra ali. Ao mesmo tempo, a demanda é gigantesca com doenças de altíssimo custo como malária, tuberculose e sida. E como se não bastasse, ainda tem aquela cobrança constante para modernizar, para ser mais eficiente, para fazer mais com menos. É complicado. Ok, então por onde um gestor começa a arrumar essa casa? Bom, o primeiro passo é óbvio, entender para onde o dinheiro está indo. É hora de abrir os livros, de mergulhar nas planilhas e separar cada despesa para ter um mapa claro da situação financeira. Vamos começar com a parte mais previsível da conta, os custos fixos. Pensa neles como a base financeira do hospital. São aqueles gastos que vão chegar todo mês, não importa se o hospital atendeu um paciente ou 200. E quando a gente fala em custos fixos, a primeira coisa que vem à mente são salários, claro. Mas tem um ponto aqui que é super interessante e muitas vezes esquecido: a depreciação. Aquele aparelho caríssimo de ressonância magnética, por exemplo, ele perde valor todo santo dia, sendo usado ou não. É um tipo de custo invisível, mas que o gestor precisa colocar na ponta do lápis. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem os custos variáveis. Esses sim são o pulso do hospital. Eles sobem e descem de acordo com a movimentação diária, com o número de pacientes que entram pela porta. E aqui a gente vê o dia a dia na prática. Chegou um paciente novo com suspeita de malária, opa, já vai um kit de teste. Mais uma refeição servida, mais um par de luvas que vai para o lixo, mais um medicamento que sai da farmácia. Tudo isso vai somando e faz os custos variáveis dispararem. Então, no final das contas, o X da questão é este. O gestor tem pouco controle sobre os custos fixos. Eles são o que são. O grande desafio é gerenciar os custos variáveis com uma eficiência absurda para não estourar o orçamento. É um jogo de equilíbrio entre o que é previsível e o que flutua o tempo todo. Bom, se separar custos entre fixos e variáveis pareceu tranquilo, agora a gente entra na parte mais cabeluda da contabilidade de um hospital. Como é que se divide, de um jeito justo, aqueles custos que servem para todo mundo ao mesmo tempo? São os famosos custos indiretos. Pensa só, a conta de energia elétrica, a equipe da limpeza, o pessoal da administração, o trabalho deles beneficia desde a maternidade até a sala de cirurgia. A pergunta é: qual a fatia da conta de luz que pertence a cada um desses setores? É aí que o quebra-cabeça começa a ficar difícil. Na teoria, nos manuais de gestão, existem regras bem claras para resolver isso. São os critérios de rateio. Você poderia dividir o custo da limpeza pela metragem quadrada de cada ala, ou dividir o custo do laboratório pelo número de exames que cada setor pediu. Parece lógico, né? Parece perfeito. Só que aí vem o choque de realidade. A teoria é linda, mas ela depende de dados que, na prática, muitos hospitais em Angola simplesmente não têm. Sem medidores de energia individuais para cada setor, sem o sistema para pesar a roupa suja de cada ala. Como fazer? Os gestores acabam recorrendo a uma única métrica muito imprecisa para dividir tudo: o número de leitos. Diante de um cenário desses, fica óbvio que modernizar a gestão não é um luxo, é uma necessidade urgente. Então, o que os gestores estão buscando para tentar finalmente ter algum controle sobre o orçamento? A resposta está em usar mais tecnologia e mais inteligência de gestão. É criar os chamados centros de custo para saber exatamente onde o dinheiro está sendo gasto. É usar sistemas integrados de gestão, os IRPs, para centralizar a informação e diminuir os erros. E, principalmente, é começar a monitorar indicadores, como taxa de ocupação, custo por paciente, para tomar decisões baseadas em dados e não em achismos.
Só que mesmo com as melhores ferramentas do mundo, com a maior vontade de mudar, existe um obstáculo final, uma barreira que continua minando quase todo o esforço para ter uma gestão mais eficiente. E essa frase resume tudo. A maior dificuldade é a falta de medição precisa. Sem dados confiáveis, qualquer sistema de gestão, por mais moderno que seja, fica operando no escuro. Afinal, a regra é clara: não se gerencia aquilo que não se mede. Isso nos traz de volta àquele problema super prático. Se você não sabe dizer exatamente quanta eletricidade a ala cirúrgica gastou em comparação com a enfermaria, qualquer divisão de custos vira um exercício de adivinhação. Deixa de ser gestão e vira um grande chute. E a gente termina com a pergunta que resume o dilema diário desse gestor. Com um orçamento apertado, qual é a prioridade? Investir no benefício imediato, visível, que é ter mais remédios na prateleira para os pacientes de hoje, ou investir no benefício de longo prazo, menos visível, que é ter melhores medidores para poder economizar recursos e cuidar melhor dos pacientes de amanhã? A resposta, como dá para imaginar, não é nada simples.